A história te forçou a acreditar em deuses com rostos animais. Um delírio coletivo romantizado pelos ensinos modernos. A verdade brutal é que a deusa Sekhmet nunca foi uma leoa flamejante nos céus do Egito Antigo. Ela foi apenas a primeira arma biológica de destruição celular em massa. O terror exigia uma face bestial para domar os camponeses leigos. Quando a infecção varria o longo vale do rio Nilo, a silenciosa agressão invisível dizimava milhares de famílias. O governo local, sem saber curar o surto fatal, cobriu a virologia usando uma capa mítica letal e incontrolável. Velhos pergaminhos escondidos não registram fúria mágica, mas uma densa crise viral de tamanho apocalíptico. O ataque divino era o claro colapso imune de uma espécie fadigada. O sol seco e a poeira adiantavam a carne podre, enquanto micro-organismos dizimavam toda a resistência celular. Não corria nenhum feitiço sombrio ali, só a dura contagem orgânica da morte rápida. O oxigênio ferveu de cepas parasitárias e cadáveres entupiram as pedras pavimentadas em poucos dias. Faraós frios abraçaram a biologia morta para gerar uma ditadura calcada num intenso medo transcendental. A medicina de autópsia destrói essa farsa histórica hoje. Entraremos nas profundezas biológicas da deusa sanguinária. O surto virulento que pintou a areia oriental de Encarnado não derivou de um rugido cósmico, e sim do puro sequenciamento de vírus. A necropsia obscura está autorizada. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. A patologia avançava com densas febres hemorrágicas. Rascunhos médicos ocultos narram lesões que forçavam as retinas a sangrar. A mecânica orgânica colapsava. A epiderme secava violentamente e os órgãos críticos encolhiam na morte clínica imposta pelo cruel flagelo de letal mutação. As correntes do rio Nilo tornaram-se o grande tubo de ensaio da morte. Uma brutal proliferação tóxica avermelhou a calha hídrica. Camponeses ingeriram micróbios nocivos e envenenados sem hesitar. A fera de bronze, nos bastidores, era a dura letalidade biológica nadando solta e invisível. Parasitas rastejantes trafegavam furtivamente no deserto, usando roedores como rápidos vetores de destruição. Inflamações purulentas e tumores escuros adornavam os aldeões caídos. A cegueira coletiva converteu as feridas bacterianas nas punições dilacerantes da imensa divindade bestial. Os altos líderes do culto encabeçaram manobras de bloqueio sanitário tático. Eles travaram vias completas para amordaçar o contágio. Muros de contenção prenderam os doentes, barrando o vírus da nobreza. O cerco biológico empregava a exclusão violenta como letal e preventiva manobra vital. O massacre orgânico chancelava a repressão implacável da coroa. Os camponeses adoentados tremiam de horror visualizando os caninos míticos. A tática estatal fundiu o genoma invasor ao misticismo cruel. Escravos rastejavam assustados perante a asfixia hemorrágica, travestida de escuridão. Os cultuadores da besta felina operavam na surdina como uma frente biológica de elite. Nenhum cajado sagrado produzia milagres nas areias secas. Apenas lâminas de bronze expurgavam a carne flácida. As túnicas herméticas barravam fisicamente as toxinas exaladas pelas vias aéreas mortas. Com uma apatia cirúrgica perturbadora, os sentinelas do faraó documentavam a mortandade aguda. A grandiosa arquitetura dos templos abrigava, em sua sombra, centros de isolamento sanitário letal. Mesas calcárias de oferendas eram bases de triagem médica banhadas por sangue apodrecido puro. A experimentação clínica forjou elixires corrosivos
e ungüentos de forte queimação. Os falsos sacerdotes espalhavam nuvens de compostos alcalinos em alta combustão térmica. A densa neblina sufocante não buscava a paz celestial, e sim neutralizar a acidez gasosa de milhares de cadáveres. Amputações profiláticas tornaram-se uma brutal contingência contra a putrefação contínua. Ferros incandescentes soldavam feridas expostas, arrancando os gritos do fundo das almas. A barreira do som rasgada por agonia intensa fortificou, nas entranhas da massa, a alucinação de um rugido. Os curandeiros silenciosos perceberam que sobreviventes jamais pereciam sob o mesmo vetor agressivo. A genética imunológica desabrochava em macabro segredo. A resiliência dos anticorpos biológicos foi vendida pela governança opressora como um raro perdão carimbado pela fúria da fera mítica. A historiografia reverencia o chamado Festival da Embriaguez Vermelha como folclore vazio. Os registros desclassificados revelam a primeira vacinação em massa imposta à civilização egípcia primitiva. O frenesi místico ocultava uma engenharia farmacológica gigantesca e estritamente forçada. A cerveja artesanal fermentada nos vales abrigava uma brutal concentração de tetraciclina. O corante escuro não passava de ocre mineral misturado com potentes sedativos fitoterápicos mortais. O Império literalmente anestesiou sua própria base piramidal para suprimir o horror neurológico. O coquetel cáustico paralisava o avanço da grave inflamação imunológica. O Estado dopava os fracos, mergulhando os cidadãos doentes numa letargia pesada que quebrava subitamente o ciclo infeccioso fatal. A contenção epidêmica esmaga o mito heróico, evidenciando o domínio puro e cego do terror. Esquadrões mercenários garantiam a ingestão das doses de bloqueio orgânico celular. A rejeição ao remédio carmesim resultava na decapitação instantânea pelo aço afiado do deserto. Essa medicação ditatorial erradicou o surto microscópico, salvaguardando assim a hegemonia militar da época. A biologia molecular comprova que a química do suor salvou a raça, mas trancou o raciocínio clínico. As vilas festejaram perante a estátua imponente, desconhecendo a química forçada. A cadeia molecular do patógeno adormeceu na rocha negra, pronta para eclodir noutra falha cega da razão. A ciência escondeu a verdade, e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. O silêncio do patógeno solidificou a ditadura egípcia nas entranhas do deserto ardente. O governo passou a ostentar a biotecnologia contida como um chicote psíquico imbatível contra as mentes exaustas. Controlar a taxa de letalidade populacional cravou os pilares de um império duradouro. A tática bélica adotou o bioterrorismo como lança invisível primária. Comandantes ordenavam que carcaças contaminadas fossem despejadas na captação hídrica de tribos adversárias fronteiriças. O envenenamento bacteriológico das fontes quebrava legiões muito antes de qualquer choque físico. A mortandade tática estraçalhava o sistema imune de nações inteiras sob o olhar clínico. Beber a corrente tóxica derrubava generais de forma sorrateira e absurdamente assustadora no amanhecer. Sob as impenetráveis máscaras sacerdotais empoeiradas, o triunfo militar exalava o ar da ruína. Nos acampamentos aniquilados por espasmos intestinais, erguia-se a mentira divina monumental. O faraó colonizador justificava a extinção em massa alheia como uma oferenda sombria aos caninos afiados. A expansão imperial
desenhou suas rotas calcadas unicamente na propagação de cepas hostis. A idolatria felina brotou diretamente da angústia molecular e das hemorragias agudas da carne. Estátuas escuras lembravam aos homens a fragilidade da membrana plasmática ante os desígnios reais. A virologia e a bacteriologia escravizaram o discernimento humano dentro dos abismos antigos. O decaimento radioativo dizimou reinados snobs, preservando a essência assassina invisível dos genes. Cepas bacterianas primitivas continuam a sua marcha de mutação predatória longe dos holofotes vitais. Abóbadas arruinadas guardam filamentos mortais cristalizados, aguardando novos hospedeiros. Rochas fossilizadas e estátuas corroídas aprisionam segredos sombrios do colapso respiratório. O legado mórbido mutilou partes do código cromossômico das gerações seguintes, como grandes cicatrizes de guerra. Os sobreviventes do holocausto virótico antigo legaram um instinto covarde inato. As antigas mitologias se dissolveram no pó, porém o controle através do risco patológico ressurgiu armado. As corporações modernas reciclam perfeitamente a velha intimidação orgânica sobre a metrópole. O caos da respiração falha ainda paralisa a consciência analítica do cidadão moderno. O monstro atual perdeu o rosto bestial e adotou o espectro de invasivos e implacáveis ácidos nucleicos. Sob fachadas brancas e iluminadas, laboratórios herméticos monopolizam antídotos bioquímicos cirúrgicos. A cura forçada é a grande mercadoria valiosa, extraída dos fluidos lacrimais reais. A figura destrutiva nada mais é do que o espelho exato da irreversível falência entrópica. A decomposição dos tecidos dominará todas as eras, quebrando qualquer avanço supostamente imortal do homem. A sociedade presente engole de joelhos o exato antídoto mascarado servido pelas lideranças. Negar a anatomia obscura do nosso passado consolida a eterna repetição de crises letais contínuas. O antigo pânico pelo desligamento neurológico se infiltra calado nas sinapses de todos os mamíferos. Curvamos o discernimento crítico em favor das confortáveis algemas da segurança biológica. As trincheiras desérticas instruíram governantes a castrar mentes pela iminente exaustão letal da respiração. Os vetores invisíveis trituram o ceticismo forense do povo aterrorizado pelo desconhecido diário. Sob a ameaça da asfixia citológica, a sociedade aliena o controle vital à nobreza. Escombros mortuários de calcário advertem os investigadores racionais a nunca ignorar a dor silenciosa. Os velhos cirurgiões rasgaram corpos físicos, enquanto os sacerdotes entorpeciam lentamente as almas vazias. Você ainda caminha sonâmbulo sobre o piso rachado, aplaudindo as máscaras do sistema. Destrua a neblina mágica e disseque minuciosamente a guerra imunológica com seu ceticismo máximo. O risco patológico é milimetricamente usado para manter a hierarquia opressiva e brutal. O predador não tem crina. Sua fúria é o mero sequenciamento cruel de vírus e fagos sobre os covardes. As matrizes confidenciais da biologia faraônica selam agora o laudo do veredicto impiedoso deste dossiê. As defesas celulínicas apodrecem, obliterando velhas crenças e fantasias forçadas de pedra lascada. A natureza celular aguarda em silêncio absoluto as próximas vítimas nas densas sombras. O inquérito sobre o sangue do deserto e os horrores de Sekhmet está encerrado de forma incisiva. A ignorância é o patógeno mais letal de todos os séculos, e nós acabamos de exterminá-lo aqui. A revelação do autor será efetuada brutalmente a qualquer momento. Curta este raio X sombrio. Faça a sua inscrição letal no Códex e junte-se ao escalão imune
que caminha nas sombras investigativas da realidade. Os registros foram selados para sempre no abismo. Até a próxima!